Prezados irmãos, nós vamos agora para perguntas e respostas que foram formuladas pelos presentes e convidamos Irie Salomão de Campos, Dr. Ney Prieto Pérez e Kátia Marabuco, que ocupem as cadeiras. Vamos responder algumas questões formuladas pelos presentes. Seguindo a ordem das palestras, a primeira pergunta é destinada ao Irie e começa assim. Foi feita de manhã, portanto, professor Irie, bom dia. Bom dia. Depois de brilhante palestra, podemos afirmar que o céu e o inferno estão dentro de cada indivíduo e que nós construímos em nossas ações no decorrer de cada encarnação. Após o desencarne, habitaremos locais no mundo espiritual conforme nossas construções? São três perguntas, de fato, né? O céu e o inferno estão dentro de nós, não por esta, mas por todas as reencarnações. Hoje, aqui e agora, nós somos o resumo melhorado de um passado longínquo. Onde nós vamos habitar no pós-morte está diretamente ligado com a vida que nós vivemos hoje. Como o Dr. Ney disse bem claramente, até o próprio processo do desencarne está ligado a esta maneira como nós vivemos a vida. Agora, o mundo espiritual, é muito importante dizer, não é lá. Não é lá e não é lá, é aqui. É uma questão de posicionamento vibratório. A felicidade não está em lugar nenhum distante, ela está em nós. Nós deixamos o corpo físico e ficamos com o corpo espiritual num campo magnético dentro da nossa vibração. Eu tive uma vez uma imagem disso muito interessante. Alguns anos atrás, quando começou a campanha contra o cigarro e o tabagismo, eu estava no aeroporto, acho que no Rio de Janeiro, e eles instalaram um sino, uma cúpula, uma bola de vidro com um mega cinzeiro dentro. Aí os fumantes ficavam ali dentro fumando e o ar sendo sugado e jogado para fora. E eu fiquei olhando as pessoas. Elas entravam, fumavam e saíam. Daqui a pouco voltava para lá de novo. Quer dizer, ele estava, a esposa e os filhos do lado de fora e ele no seu inferninho particular, isolado por um vidro, fumando. É isto. Não sei se respondi, mas é isto. Doutor Ney, obrigada, Irene. Doutor Ney já está com uma pergunta que eu passei para ele. Por gentileza, doutor Ney, senhor quer... Passei porque é o tema da palestra da tarde. O som está. Pode ir. Está saindo? Está saindo. A pergunta que está aqui é a seguinte: como as experiências de quase morte têm ajudado aos não espíritas no conhecimento do pós-morte? Então, isso deu, sem dúvida, a Raymond Moody essa perspectiva de criar uma metodologia, um processo em que não necessariamente as pessoas pudessem passar pela experiência de quase morte, porque são processos de moribundos que podem ficar lá ou podem regressar. Então, ele criou o que nós mostramos naquele livro, Reencontros. Ele criou uma metodologia que ele foi se inspirar no Templo de Delfos, aonde as pessoas iam, na época, e naquele ambiente, lembrando dos que desejavam entrar em contato, num estado alterado de consciência, nós comentamos isso, diante de uma bacia deitada com azeite, ali
aquele espelho começava a refletir a imagem espiritual desse personagem buscado pela pessoa desejosa do contato. E eles entravam num estado alterado, numa relação profunda, e isso com implicâncias importantíssimas, porque era um momento desse contato com o plano espiritual, com outras dimensões. Então, essas experiências, todas elas, os pacientes que passam e voltam, como aquele filme que a gente viu, eles mudam totalmente a perspectiva de vida, a valorização da vida. Tem casos interessantíssimos de um agnóstico, por exemplo, que depois que ele passou por essa experiência, ele mudou o relacionamento, começou a procurar os familiares, ele mudou totalmente. O que é que isso tem, por exemplo, de importância? Tem essa perspectiva que muitas vezes a gente pode, numa experiência mística, num processo de meditação profunda, ou até através de uma mensagem direta, a gente vai atrás lá dos jovens do além, daqueles livros que o Chico recebia, aquelas mensagens. Eu quero dizer aqui, que eu lembrei de falar, um caso que a gente acompanhou de perto, de uma família do Dr. Davi Muscati, você talvez conheça, um ortopedista judeu, e perdeu no primeiro ano de formatura, ou pós-formatura do filho, Roberto Muscati, o primogênito, né? E ele escreve um livro maravilhoso, Quando se pretende falar da vida. O pai emocionado, eles buscaram Chico Xavier, alguém comentou, eles, lógico, tinham ouvido falar, foram lá durante 6 meses, até que conseguiram a primeira mensagem do Roberto. E o Roberto vem escrevendo, isso tem no livro dele, nesse livro que foi por ele publicado, pelo próprio pai, onde ele vinha escrevendo o hábito que ele tinha na vida escolar, o nome dele em diversas direções dos cadernos. Então, essa mensagem vem, e o filho, agora, em condições de comunicar, fala para a dona Sônia, sua mãe, e ele conta tudo isso, nessa experiência, emocionados, mudou a vida da família inteira. E eles passaram a fazer, todos os anos, no aniversário do Roberto, irem a Uberaba com um caminhão cheio de colchões, de mantimentos, para as populações ali da redondeza, onde o Chico fazia sempre as entregas, não é? De modo que essa experiência com o Roberto Muscati mudou totalmente a vida da família inteira, porque eles tiveram, assim, uma mensagem, e não é só a mensagem escrita, a gente sabe disso. Naquele instante, a espiritualidade, quem teve a oportunidade, nós tivemos várias oportunidades de ir a Uberaba nas sextas-feiras à noite, nas madrugadas, as pessoas que esperavam as mensagens do Chico, e essas pessoas se transformavam. Depois que o Chico pessoalmente lia cada mensagem, eu me lembro bem de uma experiência de um senhor, não sei se eu estou me alongando, você dá um travo aí, de um senhor que estava ali à noite, ele ia para o barzinho, tomava café, e nós tivemos uma aproximação com ele, ele disse, eu não sei nem porque é que eu estou aqui. Ele foi em busca de notícias, aquela coisa que corre informação, o Chico, não, vai lá, quem sabe você. Ele deu o nome da esposa dele, né? E a esposa tinha falecido nos braços dele. Né? E ele, ali, agoniado, passou a noite toda. No final, que o Chico volta da cabine e começa a ler as mensagens, que vem a mensagem da esposa dele, esse homem se transformou emocionalmente. Passou a ser
outra pessoa. No dia seguinte, no sábado, que prossegue lá, a reunião do sábado, ao meio-dia, esse homem estava num contentamento. Então, essas experiências que a gente tem, e que os familiares buscam nas notícias daqueles que prematuramente vieram a desencarnar, tem um impacto tremendo, emocional, na valorização disso que não é por via racional, é uma coisa muito profunda no nosso espírito, no espírito das pessoas. Então, esses que passam, todos que passam pelas experiências de quase morte e regressam, eles mudam a vida, não é? Completamente. Isso é importante. Mas não precisamos passar por esses momentos tão difíceis, delicados, para a gente mudar. O Espiritismo, agora, vem exatamente para abrir esses horizontes, nessas reuniões a cada 2 anos, de estudos, de despertamento. Eu não tenho dúvida que a psicosfera daqui nos está sensibilizando as fibras do nosso espírito, nos preparando, nos predispondo a mudanças. Minha gente, vamos com propósitos novos. Essa é, sem dúvida, o grande desejo da nossa Isabel, que eu me emociono, a gente com ela aqui, nesses anos todos, nessas semanas, ao lado dela, conversando, ela contando as curas, que ela foi instrumento na maior simplicidade, não é? Então, essa oportunidade a gente tem que abraçar. Eu estou dizendo isso a vocês e a todos nós, porque nós já formamos aqui uma psicosfera de mudança, de predisposições novas. Vamos pegar isso com tanto desejo, com tanta fé, porque talvez a gente não tenha outras oportunidades, e nós estamos nesse momento de transição. Estamos num momento importante de transição planetária, todos nós. Quem atendeu os chamados, e aqui está, por favor, vamos nos abraçar, vamos retomar a nossa conexão com o divino dentro de nós, sermos familiares mais compreensivos, dóceis, mais tolerantes. Isso é lindo e maravilhoso. Desculpe. Obrigada, doutor Ney. Precisamos dizer que a nossa irmã Isabel está assistindo a Semana de Kardec ao vivo, lá da casa dela. Isso. Nossa irmã Kátia, a pergunta é a seguinte. Meu irmão era esquizofrênico e era muito confuso. Como será que ele foi recebido nos planos espirituais depois do seu desencarne? Gostaria de falar para a pessoa que fez essa pergunta. Realmente é uma pergunta que a gente não pode saber o que é que aconteceu. Da literatura espírita, nos fala que cada pessoa é um universo. Então, a misericórdia de Deus, ela nos mostra que mesmo aquele ser que já vem com grandes débitos no seu corpo mental, às vezes uma encarnação onde ele recebeu muito amor, recebeu atenção e foi trabalhado, ele consegue, naquela encarnação, grandes feitos. Existe um livrinho espírita chamado Deficiente Mental, Fui Um. É um livro que está, não sei se vocês conhecem. E aquela criatura, ela relata que dentro daquele corpo que ela esteve como que amarrado, engessado, ali estava a redenção do crescimento dela. Então, os nossos irmãos deficientes mentais, que vêm com essa grande provação, por isso que eu lhes falava que a família é extremamente importante. Porque aquele cuidado amoroso, aquele amor capaz de transformar,
ele transforma, às vezes, aquela criatura, aquele ser, porque não esqueçam que aquele corpo está deficiente, o espírito não pôde se expressar adequadamente, mas ali está um espírito eterno, às vezes com uma bagagem intelectual muito grande, às vezes com deficiência no campo do amor e da moral, como todos nós que precisamos crescer, porque nós, muitas vezes, hipertrofiamos o campo intelectual e esquecemos o campo moral. Então, aquela criatura ali, às vezes, pelo fato de ter sido acolhido num lar amoroso, e aí está o que os espíritos nos dizem, que Deus, quando coloca um ser, como dizia a nossa querida Nancy Pullman, uma ave ferida num lar, ele escolhe a dedo. Escolhe uma mãe amorosa, escolhe um familiar extremamente ligado àquele ser, que mesmo que não tenha outro, que o ame profundamente, aquela pessoa é o farol que ilumina aquele espírito. Então, a gente não pode assim fazer conjecturas de como foi, se a pessoa conseguiu resgatar, mas está a nossa certeza que Deus, em seu amor profundo por todos nós, resgata. Que, às vezes, meus irmãos, uma doença no corpo físico, uma doença de ordem mental ou a doença física, ela é muito bem-vinda, porque a criatura está expurgando aquele maltrato da alma, aquele aguilhão que está fazendo ela sofrer. Pior são quando nós engolimos vícios, corrupção, maldades, agressão ao próximo, porque nós estamos nos preparando, doença, para a próxima encarnação. Obrigada, Cátia. Iri, dentro do Espiritismo, o que podemos falar sobre a existência de purgatório? Respondi. Jogada de marketing. Deus criou o céu para onde foram os anjos. Criou o inferno e condenou ao fogo ardente e eterno. Aí vieram as cruzadas. Aí veio a expansão do Império Católico, da Igreja Católica Apostólica Romana, e as pessoas passaram a cometer crimes em nome da Igreja. Esta pessoa, obedecendo à ordem papal, matou, violentou, estuprou, criou o império. Ele não é mau, ele foi para a igreja no domingo e confessou, pagou o pecado, comprou o santinho, doou a colheita de trigo, a produção de pão, doou terras para a igreja, a maior imobiliária do planeta Terra. Então, o mal de ontem doou hoje. Ele não pode ficar no inferno. Então, eu arranjo um lugar intermediário para ele e eu crio o purgatório, aquele local onde você, eu, eles vão purgar os pecados cometidos e comprando a passagem para o céu. Amanhã ele paga mais uma prestaçãozinha e vai para o céu. Vendemos indulgência. O purgatório é uma genial invenção dos marqueteiros do Vaticano. Tornei uma pergunta. Vamos colocar 2 perguntas para uma única resposta. Isso também foi uma jogada de marketing. Há uma pergunta, doutor Ney. Morrer pode causar dor? E a segunda. Em pleno século XXI, a existência de cemitérios com seus túmulos me parece um absurdo. Com relação à dificuldade de separação do corpo com a alma, como podemos entender o processo crematório,
causa mais sofrimento a quem está desencarnando ou quem já desencarnou? Como é a primeira? Morrer pode causar dor? Então, nós vimos aqui, estou repetindo sumariamente, a dor não é no corpo, a dor é na alma. Depende, repetindo, do estado de aderência, não é? Do perispírito, que é o intermediário, o laço intermediário, que comunica a alma, espírito encarnado, às sensações físicas, sensoriais. É esse intermediário. Agora, nós podemos, sim, dependendo do grau de aderência, nós vimos 4 graus de aderências. Uma, quando o comprometimento é de tal ordem, por exemplo, nos casos de suicidas, esses laços perispirituais não se desprendem com facilidade. Então, e o espírito que cometeu esses abusos ou esses comprometimentos, eles passam a sentir, sabe, as bactérias, o deterioramento celular nesse psiquismo. Não se desprende, porque esses laços foram, assim, por moto próprio, cortados, precipitando a morte, que não estava na sua programação. Esses cometimentos levam, como vimos aqui, a sofrimentos espirituais atrozes. O sofrimento é na alma, não é? Agora, a segunda é com respeito à cremação. Se pode causar sofrimento ao espírito desencarnante. Então, há uma regrinha que os crematórios parece que seguem. E essa regrinha foi colocada por Emmanuel, que eu me lembre, 72 horas. Depois de 72 horas, pode queimar os fios de cabelo, não vai sentir nada. Antes disso, dependendo dessa aderência, desse apego, não é? Do moribundo, ele pode sentir. Mas, por exemplo, Maria Júlia não quer ser queimada de jeito nenhum. E outras pessoas, talvez não. Agora, é tão cômodo. Você vai lá buscar, depois de 3 dias, um vasinho com cinza, e aí eu vou deixar escrito: eu quero que vocês joguem minhas cinzas na praia da Boa Viagem, em Recife. Então, é muito cômodo. Eu acho que a gente está caminhando para se desvincular do túmulo como monumento, como lembrança, que só no dia dos mortos os familiares vão lá, colocam flores. Não é? Por quê? Porque a gente vai se desapegando desses formalismos, porque a gente está vendo que esse negócio parece que não tem maior sentido, não. O sentido está daqui, a lembrança do coração. Agora, eu queria aproveitar, se você permitir, para dizer o seguinte: minha gente, nós precisamos permitir que os nossos mortos morram. Por quê? Porque a gente está... Eu entrevisto lá nesse Centro Obreiros, que eu comentei com o homem de Neandertal, eu tenho uma atividadezinha que é maravilhosa, é entrevista de ajuda. Eu entrevistei uma senhora, viúva, há 2 anos, isso porque ela tem conhecimento espírita, e foi lá, e aquela tristeza, sabe, aqueles estados depressivos, de saudade, de não sei o quê. Bom, a metodologia é essa: você ouve, envolve, não é isso mesmo que a gente aprendeu no atendimento fraterno? Vocês fazem aqui, né? Deixa ela falar, isso é emocionar. Eu digo: a senhora já pensou, minha irmã, no estado do seu falecido esposo?
Ele está sentindo tudo isso, esse seu apego, esse seu... Deixe essa criatura alçar o voo para a espiritualidade. Deixa ele. Não demorou uma semana, ela veio de lá e disse, deu. Já dei as roupas todas dele lá para um brechó do centro. De forma que nós estamos muito condicionados, a gente está certamente na saudade, no apego, a gente está aprisionando os nossos mortos, os nossos parentes. Deixa esse pessoal ir para a evolução lá, em outras frequências, não é mesmo? Diga, Kátia. Vocês estão ouvindo? Então, eu queria comentar um pouquinho esse tema com vocês, que na década de 70, quem é da década de 70 aqui, mas quem não é deve ter ouvido falar, num filme chamado Os Invasores. Esse filme, as pessoas, ao morrer, desintegravam-se. Eu achei fantástico aquilo ali. Eu digo, beleza, não precisa nem enterrar, já se desintegra. O problema, minha gente, é o seguinte, tudo é devagar, a evolução é lenta. Nós temos um corpo muito denso, e essa densidade do nosso corpo, ele demora a se dissolver. E a gente precisa, devagarzinho, cuidar do desapego, que nós temos muito apego ainda. Por exemplo, o doutor Ney está falando aqui da morte dos outros, e a dele? Já pensou na sua? Porque a gente precisa pensar na nossa própria morte, não é? Porque muitas vezes eu falo isso com os meus alunos. Eu digo para eles ficam com os olhos assim, eu digo, vocês já pensaram na própria morte de vocês? Porque para o médico, ninguém trata com o médico da tanatologia, o processo de morte. Isso é muito importante. A gente tem medo de falar da morte, porque o médico é educado para o sucesso, para tratar vidas, para salvar vidas, e não para deixar o paciente morrer. Então, o médico teme, quando ele já está perto de morrer, não, agora qualquer profissional pode cuidar de você. Tirando a responsabilidade. Então, o problema é que nós somos muito apegados. Vocês imaginam, no início do século XX, eu vi uma tese de doutorado na USP, os corpos em São Paulo eram insepultos. Vocês imaginam que é questão de higiene, é questão de sanitarismo, você sepultar o corpo, porque você vê quando há um desastre, que morre muita gente, aquilo transmite doença, porque os nossos corpos, nós somos um condomínio. Nosso corpo, nós carregamos, minha gente, 1 quilo de bactérias, que elas vivem conosco. A medicina hoje está se modificando de uma forma que os antibióticos estão começando a buscar alternativa, porque quando você toma um antibiótico, mata as bactérias boas e as nocivas. E quando você mata as boas, as nocivas, tomam de conta. Então, hoje já se está procurando alternativas para outros tratamentos. Não é à toa que está cheio aí de probióticos, prebióticos, simbióticos, né? A pessoa toma o Activia, aquilo é um prebiótico, é bactéria boa. Então, nós somos um condomínio. Não falei para vocês da esponja, né? Então, no nosso corpo, ele não é só nosso, é também de bactérias que vivem conosco. Vocês já ouviram falar do Pirolipac, da H. pylori, não é? Aquela bactéria do estômago, que as pessoas dizem, provoca câncer, vai tratar. Ela vive conosco desde a época das cavernas. E agora, não é? Agora estão querendo matar a pobrezinha. Aí, quando mata, a pessoa tem câncer de esôfago. Então, tudo é um mecanismo sutil na natureza. Não que não existe indicação do tratamento, existe. Existe indicação. Porém, o Pylori-Pac é o tratamento. Então, a Helicobacter pylori, ela é uma bactéria que está no nosso estômago, e ela não precisa ser morta, não precisa ser eliminada à primeira instância. Nós temos outras bactérias que vivem conosco. Então, são isso que a gente precisa compreender, respeitar o nosso corpo, trabalhar essa diminuição da densidade, com alimentação mais leves, mais sutis, porque isso é uma evolução paulatina. Kátia, a pergunta agora é para você. Qual é a maior profilaxia contra doenças
do ponto de vista do Espiritismo? Do ponto de vista do Espiritismo, maior profilaxia, minha gente, a prece. A prece é o antídoto para tudo. Porque, vocês sabem, hoje a neurociência já demonstra para nós que no nosso cérebro nós temos áreas calmantes. No nosso cérebro nós temos áreas que nos dão prazer. Desde as pesquisas do Stanislaw Grof, com o próprio LSD, ele descobriu que os estados alterados de consciência que a droga provoca é o mesmo que a meditação e a oração provocam. Então, no nosso cérebro, nós temos isso, por isso que Jesus nos diz, vós sois deuses, podeis mais que eu. Então, a partir do momento, a ciência está nos mostrando isso. Nós precisamos pegar o que a ciência nos comprova, olhar para a religião e ver esse extraordinário remédio que Jesus nos ensinou, a prece. A prece sempre, minha gente, em todas as instâncias, quando você estiver angustiado, quando estiver feliz, quando tiver que agradecer alguma coisa. Sabe por quê? Quando você ora, a sua mente fica o pensamento linear, você consegue bloquear aqueles pensamentos ruins, que a Helena Blavatsky dizia, que o pensamento é o macaco louco do cérebro, que fica pulando. Vocês já observaram, quando vocês estão na reunião, numa reunião ou mediúnica, ou até aqui na palestra, seu pensamento vai lá na sua casa, vai em outro lugar, ele não consegue ficar uniforme. Isso a gente consegue através da meditação, através da oração, da disciplina de pensamento. Isso faz com que as redes nervosas elas fluam serenamente, com facilidade, poupando energia. Porque a energia que a gente gasta com a raiva, com a cólera, com a intemperança, destrói os nossos neurônios. Então, sempre a prece. Prezados irmãos, nós chegamos ao final de mais um dia de trabalho na Semana de Kardec. Agradecemos aos nossos irmãos palestrantes, trabalhadores espíritas, e nos despedimos levando hoje a certeza de que a doutrina espírita é esta luz extraordinária nas nossas vidas. Quando nos lembramos do codificador, espíritas, amai-vos, nos convidando à vida digna, reta, respeitosa, fraterna, tolerante. Espíritas, instruí-vos, nos convidando ao estudo desta doutrina libertadora, ao conhecimento de toda a luz que ela nos oferece para a transformação do nosso mundo íntimo. Nos lembramos de Jesus, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. E o ciclo se completa, e nós que estamos aqui, diante de tanta beleza, entendemos que a nossa responsabilidade é maior. Agradecidos a Jesus por tudo isto, nos despedimos e nos reencontraremos amanhã, domingo, às 9h30, quando nosso irmão Irie, nossa irmã Kátia e nossa querida irmã Heloísa Pires vão continuar nos trabalhos de estudo da doutrina dos Espíritos. Graças a Deus.